Olá, meus queridos amigos, o nosso curso extensivo da magistratura aqui do Trino Concursos. Prazer enorme receber todos vocês aqui, uma honra muito grande. Permitam uma breve apresentação. Meu nome é Maurício Ferreira Cunha, sou juiz de direito, atuo junto ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais e também mestre e doutor em direito processual. Meus queridos amigos, para além de estar aqui dando as boas-vindas a todos vocês e dizer que é realmente uma renovada satisfação, quero trazer uma dica bem rápida, tá bom? Eu quero conversar com todos vocês a respeito de um tema muito polêmico que já foi objeto de prova discursiva, já foi objeto de questionamento também em fase oral, ou seja, os meios técnicos para o desenvolvimento da execução. Quando a gente fala de execução, a gente pensa em efetividade, não é? Eu, pelo menos quando advogava, pensava assim, e como magistrado eu tento também ter essa visão, no sentido de que se dê uma satisfatividade a todo e qualquer ato executivo. Por isso eu optei neste nosso bate-papo para falar a respeito desses meios técnicos para o desenvolvimento da execução. Bom, o que é que fez o nosso legislador? O que é que ele já faz desde o CPC de 73 e não foi diferente no CPC de 2015? Ele diz que nós temos a chamada execução por subrogação, que também é chamada de execução direta, e a execução por coerção, que é chamada de execução indireta. Então, vou repetir: por subrogação direta, execução por coerção indireta. Então, a gente pode afirmar que existem dois meios técnicos para o desenvolvimento da execução. Sendo que, tradicionalmente, o direito brasileiro, ele se vale, isso já vem desde o CPC de 1939, da execução direta, da execução por subrogação. Por quê? Porque ali o Estado vence a resistência do executado, substituindo a sua vontade com a consequente satisfação do direito do exequente. O Estado vence a resistência do executado, substitui a vontade dele, satisfaz o direito do exequente. Exemplos típicos que nós temos, não é? Nos atos de expropriação, a penhora. Quando a gente fala de entrega de coisa, o depósito. Então, tradicionalmente, o direito brasileiro se vale da execução direta, também chamada de execução por subrogação. Por outro lado, nós temos a execução por coerção. Vejam que a palavra coerção já traz um significado meio psicológico, não é, amigos? E até mesmo pedagógico. Execução por coerção, também chamada de execução indireta. Aqui, o Estado não substitui a vontade do executado. Pelo contrário, ele atua de forma a convencê-lo a cumprir a obrigação, obviamente satisfazendo o direito do exequente. Convencê-lo. O juiz ele atua de uma forma a pressionar, podemos assim afirmar, psicologicamente o executado para que ele modifique a sua vontade originária de ver frustrada a satisfação do direito do exequente. E por isso, nós podemos afirmar que há duas formas de execução indireta. Há duas formas da execução por coerção. A primeira delas é uma ameaça de piorar. O verbo é esse mesmo, amigos. De piorar a situação da parte caso ela não cumpra a obrigação. É uma execução indireta, por coerção. Exemplo: devedor de prestação alimentícia. Um cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade da obrigação de prestar alimentos. É possível o protesto do título judicial, nos termos do artigo 517, em relação às três prestações anteriores ao ajuizamento da execução, a prisão civil. Então é possível pleitear a execução, a prisão civil, melhor dizendo, e cumulá-la com o protesto do título judicial, que acabou culminando naquela sentença condenatória ao pagamento de alimentos. Vejam, é uma forma de execução indireta por coerção com uma ameaça de piorar. Se você não pagar, prisão civil e ainda pode ter o título protestado. Perceberam, amigos? Não é?
E o segundo meio, podemos assim afirmar, a segunda forma, né, de execução indireta ou de execução por coerção, consiste na oferta de melhora na situação da parte, caso ela cumpra a sua obrigação. Se nós falarmos, por exemplo, em execução de título extrajudicial, a gente sabe muito bem, se a gente invocar o 827, parágrafo 1º, ali há um desconto de metade, né, de 50% no valor dos honorários advocatícios, caso o débito exequendo seja pago no prazo de 3 dias. Olha só, a possibilidade de melhorar a situação. Se você pagar em 3 dias, só 50% dos honorários. Na ação monitória, né, uma ação com procedimento especial de jurisdição contenciosa. Se o réu cumprir o mandado monitório, no prazo de 15 dias, pode ser um mandado monitório de pagamento de quantia, cumprimento de obrigação de fazer, não fazer ou entregar coisa, vai pagar só 5% de honorários advocatícios para a parte autora. Mais ainda, se cumprir o mandado no prazo de 15 dias, fica isento do pagamento das custas processuais, não é? Vejam só que interessante, né, pessoal? Diante de todo esse contexto que eu acabei de falar aqui para vocês, esses dois meios técnicos para o desenvolvimento da execução são efetivos, podem trazer efetividade. E a gente não pode se esquecer também, né, pessoal? Não podemos nos esquecer que ainda temos o 139, inciso 4, falando das chamadas medidas executivas atípicas. O juiz pode determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou subrogatórias para que nós tenhamos o cumprimento, né, da obrigação em si, incluindo a obrigação de prestação pecuniária, para dar mais efetividade ainda. Mas as medidas executivas atípicas é um tema que a gente vai conversar num outro bate-papo. Tá bom, pessoal? É isso, meus queridos amigos. Espero que vocês tenham gostado. Uma dica simples, rápida. Mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos. Sejam todos muito bem acolhidos aqui no extensivo Magistratura do Trino Concursos. Um grande abraço a todos, contem sempre comigo, fiquem com Deus e até breve, pessoal.